Sejam bem-vindos a mais um Entrevistas. Hoje nós recebemos 3 pessoas especiais para falar sobre um assunto muito delicado. Nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, um mês no qual lembra-se muito do câncer de mama, mas não é só este câncer que nós vamos falar. Este não é um assunto agradável, mas nós precisamos falar sobre ele. E para isso estamos recebendo a Dona Neuza Bercuó, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Nova Prata, Marta Porta, uma pessoa que já sofreu com isso e que vai contar a sua experiência, e o médico oncologista Rodrigo Pineda. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Nós vamos começar com a Dona Neuza. Dona Neuza, na sua vasta experiência, né, à frente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, aliás, diga-se de passagem, uma entidade que merece todo o nosso respeito e todo o nosso reconhecimento. Com certeza vocês já tiveram vários casos, Dona Neuza, vocês já atenderam inúmeras pessoas, né? Vocês já levaram apoio de várias formas a estas pessoas. Na sua concepção, como as pessoas reagem diante disso e como nós todos podemos auxiliar uns aos outros em relação, principalmente à prevenção? Certo. Sônia, foram centenas de casos que nós atendemos, porque já estamos há mais de 40 anos, né, em atividade na cidade. Olha, as pessoas, de uma forma geral, reagem no choque, né, no momento que recebem a notícia, mas depois, dependendo do apoio que recebe da família, dos amigos e das pessoas, elas reagem bem melhor, não é? O choque inicial é brabo, né? A gente vê isso aí, mas depois eles começam a aceitar, principalmente hoje em dia que tem esses recursos, né? Porque logo que nós iniciamos não tinha esses recursos, então era mais desesperador. As pessoas ficavam desesperadas e nós também, porque não tínhamos até para onde indicar e só íamos protelando, né, e atendendo só a parte emocional, vamos dizer. Mas atualmente, tu disseste que é um assunto que não é agradável. Eu acho que é agradável no sentido de tantos recursos que hoje nós temos, né? Quer dizer, hoje o câncer deixou de ser aquela palavra horrenda, né, que assustava todo mundo. Hoje se fala em câncer como se fala numa gripe, né? Uhum. Então, eu acho que nesse ponto já não é tão triste o assunto nosso hoje aqui, né? Então, durante esses 40 anos de existência da Liga, o que mais, digamos, evoluiu foram realmente as maneiras de combater e tratar o câncer. Né? Os recursos de tratamento, né? Uhum. Porque, inclusive, em Nova Prata, agora nós estamos muito bem, porque nós temos um serviço de oncologia de primeira linha, né? Quer dizer, tudo isso veio agregar, né? Então, eu acho que as pessoas estão enfrentando muito melhor do que enfrentavam uma vez. Alguns anos atrás. Alguns anos atrás. Bom, doutor Rodrigo, já foste elogiado, né? Obrigado, a sua clínica está junto ao Hospital São João Batista, né? Uhum. E tanto a dona Neuza quanto vocês lidam diariamente com pessoas, né, em tratamento de câncer. Certo. E nisso que a dona Neuza falou, tu sentes isso na clínica? Da forma que as pessoas chegam e como elas correspondem ao tratamento? Certo, assim, acho que a dona Neuza comentou uma coisa que eu concordo muito, que é a relação à maneira como as pessoas lidam, né, com a palavra câncer, tem mudado ao longo do tempo, né? Não sei se chegaria a ser uma gripe ainda, né? Talvez uma gripe mas forte, quase, né? Quase. Mas assim, hoje a gente tem um estigma cada vez menor, né? Isso se deve muito ao fato das pessoas falarem sobre a doença, né? Antigamente as pessoas morriam, por exemplo, ou vinham a padecer de diversas enfermidades, sintomas, sem saber muito bem o que era, mas muitas vezes era câncer. Às vezes a gente tem uma falsa impressão, por exemplo, que hoje tem muito mais câncer do que antigamente, tá? Em parte isso é verdade. Ou a diferença é que antes nós não sabíamos que as pessoas morriam antigamente, por causa as pessoas do câncer, tinham falta de ar ou desenvolviam uma dor, ficavam de cama e vinham a falecer.
e as pessoas não sabiam qual era o diagnóstico, né? A gente se contentava, ou mesmo não tinha recursos na época, né, para poder chegar ao diagnóstico. Por outro lado também as pessoas vivem mais, né, a sociedade, enfim, nós moramos na terra da longevidade, região de maior expectativa de vida do Brasil. Então, com isso também a gente encontra, com o avançar da idade, mais casos de câncer. É claro que não é exclusivo só de pessoas de idade, mas ainda é mais comum. É a maior incidência. A maior incidência de cânceres de maneira geral em mulheres e em homens, enfim, de mais idade. Né? Mas eu percebo o enfrentar uma maneira cada vez mais fácil, na realidade. Assim, acho que isso se deve, claro, não só à informação, como nós estamos. Hoje nós falamos em câncer, nós temos as campanhas de Outubro Rosa, Novembro Azul, enfim, uma discussão ampla na sociedade, nos jornais, na televisão, na mídia, de maneira geral. E assim, nós temos também, hoje, como a Neuza ressaltou, né, a oportunidade de ter aqui uma clínica aqui, né, que atende a diversos municípios aqui da região. E com isso a gente tem também feito ações, às vezes junto às ligas da região ou mesmo por parte da clínica, as prefeituras, no intuito de trazer essa informação às pessoas. Eu encaro assim, um diagnóstico de câncer, aliás, eu vejo que as pacientes, né, ressaltando a Outubro Rosa, sempre de uma maneira assim, como um grande desafio, muitas vezes como o maior desafio de suas vidas. Tá? Cada pessoa que entra na clínica é uma história de vida, uma história diferente, a gente tem que ter muito respeito a isso. Entendendo que a gente nunca deve cuidar da doença, né? A gente tem que cuidar das pessoas, né? Eu acho que isso faz uma diferença. Até porque cada um encara de uma forma muito grande. Então, assim, não existe uma receita de bolo, né? Mas as ligas de toda a região, né? Daqui, de Veranópolis, Guaporé, enfim, quase todas as cidades do Brasil, as cidades têm suas ligas organizadas, né? De combate ao câncer trazem esse tipo de apoio, né? Às pacientes, principalmente dentro do Sistema Único de Saúde, mas não somente, claro. E a gente também tem que ter uma equipe, né, no serviço de oncologia humanizada, um ambiente humanizado, no intuito de fortalecer, né? Porque é um momento de extrema fragilidade, né? E a vida da mulher, por exemplo, que recebe um diagnóstico de câncer, né, a Marta está aqui, pode inclusive comprovar isso, né, Marta? Testemunhar isso que assim, a vida vira de cabeça para baixo. Né? Muitas coisas acontecem num intervalo curto de tempo. Eu costumo dizer que, assim, às vezes a gente, como adulto, geralmente as pessoas não ordenam, não mandam, enfim, não orientam a gente a fazer as coisas, né? Geralmente a gente faz por conta própria, de acordo com a nossa criação, a nossa formação, etc. Mas no momento que você recebe o diagnóstico de câncer, né, 1 milhão de perguntas vem. E um profissional, né, ou vários profissionais chegam e começam a falar, olha, agora é isso, depois é isso, agora é isso, então, e é um susto muito grande, né? Parece que, sabe aquela sensação de passar numa lombada, você não percebe o carro passa em alta velocidade, aquele susto, né? Que parece isso. Então, mas são vários sustos, uma lombada longa, vamos dizer, mas eu acho que cada vez mais a gente consegue oferecer para os pacientes esse apoio multidisciplinar no cuidado para seguir adiante, né? Olhar à frente. Então, assim, é uma história muito bacana, é um trabalho muito bacana que as ligas fazem, a gente consegue também desenvolver ali na clínica. É um desafio diário. Também, há muitos anos atrás, as pessoas tinham vergonha. Sim. De dizer, no tempo da minha mãe, ela falou que eles escondiam a pessoa com câncer num quartinho lá do fundo, para as pessoas não verem, né? E depois, outra coisa que nós ressaltamos agora, que o diagnóstico deve ser feito pelo médico. Porque logo que nós iniciamos nosso trabalho aqui, muitos casos a gente atendeu de pessoas que tinham lá um nódulo no seio, ou até a ferida, às vezes, já exposta, e falavam para as amigas, não, isso não é nada, sabe? Porque as amigas não queriam preocupar. Não, isso não é nada, uma prima minha já teve, não sei o quê. E aí, então, o diagnóstico feito por pessoas leigas, como eu digo, né? Então, levava muitos casos a chegar do médico já em tarde demais. Atualmente, não, a gente ressalta muito isso. O diagnóstico é feito pelo médico. Né? Então algumas dizem, mas a gente tem vergonha, se chega lá e a gente não tem nada. Digo, melhor chegar no médico e ele dizer que você não tem nada do que você tem alguma coisa, né? Esse aspecto é interessante que nós observamos. Nós ouvimos quem atua com pessoas que carregam um câncer ou tiveram um câncer
no quesito comunitário e outro no quesito profissional. Agora nós vamos ouvir a pessoa que viveu isto, de fato. Marta Porta descobriu o câncer há 16 anos. 2, na verdade. Marta, é uma experiência que, como disse o Dr. Pineda, foi mais que um quebra-mola, né? Foi um buraco para cima e um para baixo. Na época, quem tinha câncer morria, né? E eu nunca quis ir fazer a mamografia. E daí a gente ia para Guaporé fazer. E quando eles me chamaram a segunda vez, eu não tinha nódulo nenhum, eu não sentia. Ela sangrava. E daí, quando eles me chamaram pela segunda vez, claro que não precisou mais dizer nada, né? Daí eu fiz a biópsia e eu recebi que eu tinha câncer. Mas eu não queria preocupar minha família. E daí, não, tudo bem, a doutora Maria Carolina foi que me disse, tudo bem, a gente vai tratar, mas nós tínhamos que se tratar em Caxias do Sul. Pelo SUS era muito demorado e nós íamos para Caxias. Era para fazer a cirurgia em dezembro, não tinha dinheiro para fazer. Eu fui fazer ela em 3 de abril. Como eu sabia que todo mundo falava que eu tinha câncer e as pessoas morriam, eu pedi assim, doutor, antes do meu aniversário, e ele, ok, o dia 3 de abril. Foi quando ele me pediu, tu queres tirar toda a mama? Eu falei, sim, eu quero tirar toda a mama. Eu continuo sendo a Marta. Eu tirei, fui muito bem, fiz 6 quimioterapia muito forte, de 21 em 21 dias. Eu não melhorava de uma que tinha aqui na outra. Fiz 26 rádio, em Caxias também, e a máquina sempre estava quebrada, então lá eu demorei mais de 3 meses para terminar a rádio. Ok, tomei tamoxifeno 5 anos, e tinha dias, meses que não se tomava o remédio, porque o SUS naquele tempo não era que nem hoje, e dinheiro para comprar não tinha. Mas eu sempre assim, querendo viver, dizendo que eu tinha algo para fazer ainda e que não era a minha hora de morrer. E eu, inclusive, fiz uma mensagem para cada pessoa que vinha me visitar, querendo me despedir dessa pessoa, porque sabia que câncer morria. Depois, com o passar do tempo, conversas com outras mulheres e tudo, eu descobri que, assim, se Deus tivesse me dado esse câncer de mama 20 anos antes, eu era uma pessoa muito diferente. Eu aprendi a amar, aprendi a gostar da minha família, de abraçar, de beijar, de saber que eu tinha 2 filhos e que antes eu não sabia dar valor para cada flor que eu encontrava e valor para as pessoas. Então, assim, isso aí me deixou atenta a tudo, em ajudar os outros, levar, dar um jeito no médico, ser humana. Eu não digo que eu não era humana, mas eu não era tão humana. E saber que Deus era acima de tudo, sempre para mim foi, eu ainda não era humana. Então, se Deus tivesse me dado 20 anos antes, eu teria o câncer com 28 anos. Eu seria uma pessoa mais humana. Após essa explanação emocionada da Marta, nós vamos para um breve intervalo.